Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tinha pensado em juntar o vídeo de hoje com o vídeo de amanhã, com a aula de amanhã, para a gente poder, como eu vou falar sobre trauma, já fazer exercícios de avaliação do nível de consciência em vigência de trauma crânioencefálico. Mas eu optei por gravar esse vídeo agora online, vendo que vocês devem estar assistindo a aula e ver se, obviamente, vocês precisam de alguma dúvida, tá? Mas de qualquer forma, essa aula foi baseada no livro didático volume 3, página 199 a 200. Tem o QR Code lá também para visualização, mas de qualquer forma eu vou passando com vocês a aula mais propriamente dita, até mesmo para explicar alguns conceitos que eu acho que vai ser importante que vocês saibam para a apresentação de amanhã, tá? Embora a visualização dos vídeos de ontem foi pífia, né? Foi bem pequena, eu vou continuar gravando, porque eu acho que se uma pessoa ver, ou duas pessoas, ou três pessoas verem, o meu trabalho já tá, a minha missão já tá aí basicamente cumprida, tá? Alguém me mandou no privado, eu não costumo responder mensagens privadas, ok? No balãozinho aqui. Se quiser falar comigo, fala pelo fórum, pelo chat, que está aberto, inclusive, ou através da representante Giovana. Eu me coloquei total disposição, e pelo meu e-mail, tá? Então, alguém me colocou que os vídeos estavam indisponíveis. Eu já coloquei novamente os vídeos. Não sei se foi algum erro de digitação da plataforma, a hora que a Bárbara, responsável pela informática, não sei se foi alguma coisa assim, mas eu já coloquei de novo, tá? Então, essa aula é uma aula bastante importante, bem mais importante do que a anterior, que foi só uma revisão da anatomia e fisiologia. É uma aula que vai ser bem cobrada de vocês na avaliação e ao longo do curso, tá? E para quando vocês cuidarem de pacientes, principalmente pacientes com afecções do sistema nervoso central, tá? Então, são os estados da consciência. O título da aula são estados da consciência, mas basicamente são avaliações neurológicas, né? Só um minutinho, por favor. Desculpa, é que bateu um vento aqui e abriu a porta, só para não fazer barulho, para não atrapalhar vocês. Então, existem alguns momentos que a gente tem que fazer algumas avaliações dos pacientes, principalmente os pacientes gravemente enfermos, e vocês, como técnicos responsáveis pelo paciente de vocês, são os primeiros a fazer esta avaliação, tá? A avaliação do nível de consciência consiste em observar como esse paciente está, se ele está lúcido, se ele está acordado, se ele está responsível, se ele está se mexendo, tá? Se ele está devagar, ou seja, letárgico, lento nos movimentos, lento nas respostas, lento na deglutição, lento na fala. Ele pode estar num estado de torpor, que aí é aquele paciente que está muito sonolento, rebaixado, mas que quando você chama ou faz um estímulo doloroso, esse paciente ele acorda, né? Mas é aquele estado de torpor, aquela inconsciência, e tem um estado mais grave que é o estado do coma, né? Então são 4 estados que a gente avalia do nível de consciência: o lúcido, que é o acordado, que te responde; o letárgico, que te responde com uma certa vagareza, né, lento; o torporoso, que já está mais
para sonolento, mais rebaixadão, e o que está em coma que realmente não te responde, tá? Bom, eu já falei para vocês aqui, né, no terceiro slide que vocês devem estar lendo, o nível de consciência, o que nada mais é? Ele refere-se à resposta do estímulo e à capacidade de despertar. Então, o nível de consciência de um paciente que está acordado é o nível de consciência em que o paciente está no estado normal, né? Você estimula ele, você chama ele, ele te responde, né? Já no coma, existe uma ausência ou redução da capacidade de despertar. No torpor, como eu falei, ele já tem movimentos voluntários, resposta à dor, a resposta verbal, mas ele já está num estado de sonolência mais profunda, tá? Na confusão, ele tem perda de atenção, mas com um diálogo nem sempre muito coerente, tá? São outros tipos de alterações de nível de consciência, tá? No delírio, ele tem uma inquietude, uma agitação, e às vezes, ou se não, num delírio hipoativo, ele tá muito quietinho. Então a gente precisa ficar muito atento. E no obnubilado também, que é um outro estado de alteração do nível de consciência, existe uma lentidão na percepção e na compreensão do que se fala, né? E leva-se também à desorientação, tá? Então a avaliação neurológica, ela consiste em observar o nível de consciência do paciente, que nada mais é do que a resposta ao nosso estímulo a ele, e ele pode estar lúcido, letárgico, torporoso ou em coma, e em alguns momentos estar confuso, obnubilado ou em delírio, tá? Bom, quando é um estado de alerta, né? Quando ele tá ativo, perceptível ao meio, sente dor, reclama, sabe? Quando ele reclama é que ele tem algum problema. Mas isso é muito bom, porque ele tá alerta. Quando ele se mexe, quando você vai dar uma injeção e ele tira o braço. Então, quer dizer que esse paciente tá alerta, tá? Letárgico, uma resposta apropriada a estímulo tátil e verbal. Apresenta uma fala hesitante, confusa, lenta, às vezes até difícil de entender. Você pergunta bom dia, você fala bom dia, ela bom dia. Então já é uma fase mais. Ou você fala bom dia e fala assim, bom dia, mas não é dia, é noite. Pode estar confuso, tá? Frente a até requisições simples ou até mesmo complexas, fala para ele lembrar o RG dele, né? Ou um número de telefone de um celular de alguém. E ele, no momento de letargia, ele não se lembra, tá? Aí tem a obnubilação, que eu já passei para vocês, né? Resposta com poucas palavras, aquele paciente que tá meio fora do ar, sabe? Ainda sob efeitos anestésicos, efeitos de droga. Droga não necessariamente entorpecentes, mas drogas sedativas, anestésicas, analgésicas. E o torpor? O torpor é um estado mais profundo, movimentos inespecíficos, pouca resposta verbal e pouca resposta a estímulo de dor. Já é um pré-coma, tá? E aí, num estado muito ruim, a gente considera o coma, tá? Aí, óbvio que tem que se considerar a história, o contexto clínico, se esse paciente está sedado, se ele foi sedado para algum procedimento, se ele usou alguma droga prescrita, não só entorpecentes, ou realmente se ele chegou para você no pronto-socorro sob efeito de alguma droga lícita ou ilícita, álcool ou não, né? E aí avalia-se o nível de consciência, né? Como que ele tá te respondendo? O que é o nível de consciência? É quando o cara tá alerta, te respondendo a estímulo, tá? Então, é aí neste momento que se avalia. E se ele tem reflexos de tronco e outros, se ele tem força preservada, se ele tem simetria nos membros, simetria nas pupilas
e outros reflexos, principalmente o doloroso profundo, quando a gente faz um estímulo de dor ou dá um beliscão no mamilo e esse paciente não responde. Esse é um estado de coma, tá? O coma, ele pode ser a abolição, né, de respostas ou respostas alteradas, respostas que não são respostas anormais, tá? E ele tem 2 graus, o vigil e o leve, né, no primeiro momento. No coma vigil, o paciente ainda tem resposta à dor, reflexos tendinosos quando bate o martelinho e sinais vitais estáveis. No coma leve, os tendinosos, o martelinho já tá zerado, mas os sinais vitais ainda estão leves. No slide número 8, eu já falo para vocês de um slide de coma profundo e um coma dépassé, que é um dos estados mais graves e que, obviamente, levam à morte encefálica, ao óbito. São os comas que levam à morte encefálica e à doação de órgãos, tá? Então, no grau 3 ainda existem sinais vitais presentes, principalmente batimento cardíaco e temperatura, um pouco ainda de frequência respiratória, de drive respiratório e tal. Já não tem mais reflexo do martelinho e 0 de resposta à dor, tá? E no coma dépassé, 0 de dor, 0 de reflexo, né? Já tem posturas anormais de flexão e arreflexão e os sinais vitais, infelizmente, o tronco, lembra que eu expliquei na aula ontem, que controla a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura, a termorregulação e tudo mais, já está abolido. Então, é óbito, né? Tá bom? Então, no slide número 9, eu mostro para vocês a foto do Michael Schumacher, que ficou num dépassé por anos, mantido sob aparelhos e drogas, tá? O coma dépassé nem sempre evolui a óbito, nem o coma 3 profundo, às vezes, como o paciente é mantido sob aparelhos, sobre respiradores, com drogas vasoativas, com mecanismos, se já tiveram terapia intensiva, vocês já acompanharam isso, ainda o paciente sobrevive por bons tempos. E no caso aí do Michael Schumacher, esse dépassé dele durou até sabe lá quando, né? A gente não sabe se ele tá morto ou não, tá? Mas de qualquer forma, são casos muito agressivos de perda do nível de consciência, alterações do estado da consciência. Então, esses pacientes, eles têm um prognóstico bastante reservado do ponto de vista neurovegetativo, né? É aquele estado neurovegetativo persistente, o paciente fica vegetando, tá? Bom, para avaliar o nível de consciência, existem 4 passos iniciais. Primeiro, verifique. Segundo, observe. Terceiro, estimule. Quarto, pontue, tá? Então, são 4 passos iniciais. Verifique fatores que interferem na comunicação. Às vezes o cara é mudo e ele não tá em coma, por isso que ele não tá te respondendo, ele é surdo. Ou ele não tá te entendendo, ou ele tá sob efeito de alguma medicação ou outra, alguma coisa que ele não tá te respondendo. Observe a abertura ocular, o conteúdo do discurso, se ele te responde, e os movimentos do hemicorpo direito, se são iguais, força, por exemplo, do hemicorpo esquerdo. Estimule a estimulação sonora, a ordem, o tom de voz, quando você chama fulano, senhor, é importante, né? A estimulação sonora, né? Fazer algum som para esse paciente, para ver se ele te percebe. E a estimulação física, que é a pressão na extremidade dos dedos, por exemplo,
Aqui eu não tenho uma... Aqui, ó. Por exemplo, a gente pega um... Deixa eu ver o carregador. A gente pega uma caneta ou qualquer coisa e estimula a ponta do dedo com bastante força, sabe? E se ele retirar... Olha como fica a ponta do dedo, né? Se ele retirar, é sinal que ele tem reflexo e que ele está retirando a dor. Estimulação aqui do trapézio, a gente aperta aqui e às vezes faz essa força aqui no externo ou aperta aqui em cima do olho para ver se ele responde. Parece uma coisa bem agressiva, dolorida, mas a gente precisa estimular para ver se esse paciente está em coma ou não. Ou se é só um momento de torpor, obnubilação, um sono profundo, tá? Ou uma letargia. E pontuar, obviamente, com uma escala que eu vou apresentar para vocês, de acordo com a melhor resposta observada, tá? Bom, na UTI e áreas afins, pronto-socorro, centro cirúrgico, existem as escalas, né? Entre elas, a mais utilizada é a escala de Coma de Glasgow, que vocês já devem ter visto, a avaliação pupilar, tamanho, simetria e reatividade, tá? A luz. Bom, o normal da pupila é de 3 a 5, tá? A simetria, ela tem que estar igual. Quando ela é assimétrica, é que ela está anormal. Por exemplo, uma pupila direita maior que a esquerda. Ela está dilatada ou ela está miótica, pequenininha, pontiforme. Midríase, quando a pupila está aberta. Miose, quando a pupila, né, tá fechadinha, só pra gente lembrar. A miose geralmente é quando tem uma estimulação do nervo parasimpático, geralmente associado a drogas. E a midríase, estimulação do nervo simpático, geralmente quando o nervo óptico tá bem machucado e aí a pupila tá aberta, já é um estado de gravidade bastante importante, tá? Lesões de mesencéfalo levam a pupila médio fixa, então ela fica média e fixa, ela não tem reflexo à luz. Lesões posteriores, elas ficam bem pequenininhas, como eu falei para vocês, e lesões do terceiro nervo paracraniano, oftálmico, midríase e anisocoria, quando uma pupila é maior que a outra. É sinal de gravidade intenso, a gente chama a emergência quando o paciente, pela primeira vez que você examinou, ele tá simétrico, uma hora depois você volta, ele já tá midriático. É emergência, a gente toca sinal de emergência, código azul, sai correndo, ou ele teve um AVC, ou ele entrou num coma profundo, um sangramento intenso, alguma coisa muito errada está acontecendo com esse paciente, tá? Existe também a reatividade à luz. O normal é reagir à luz, né, em contração, e quando anormal, ausência à luz, é algum reflexo aí que em algum par oftálmico craniano tem alguma coisa errada, por edema, por lesão, por sangramento, existe alguma coisa errada quando a pupila não reage à luz. Toda pupila reage à luz, vocês vão ver no vídeo, tá? Esse slide número 14, ele é bastante interessante porque demonstra para vocês pupilas reativas e arreativas. Uma midríase paralítica, olha, uma pupila bem aberta, uma miose, uma pupila bem pontiforme e uma pupila assimétrica, slide número 14, notem bem, uma pupila aberta e a outra fechada, lesão cerebral grave, TCE, AVC, tá? Essa anisocoria aparece nesses casos. No slide número 15, eu já demonstro para vocês a reação à luz. Já mostro para vocês uma pupila médio fixa, bem aberta, e demonstro para vocês também uma pupila anisocórica, né? E a pupila anisocórica é sinal de lesão bastante grave, tá?
Mostro para vocês os tamanhos e a reatividade pupilar, tá? O tamanho normal, lembrar que vai de 5 a 3 milímetros, tá? No slide 17 também mostro um reflexo de pupila normal, no 18 também. Então são figuras que eu vou demonstrando para vocês o quanto as pupilas podem ser diferentes e anormais nos estados de coma, de trauma, de AVC, de sangramento, de edema, em estados de consciência que estão modificados por algum momento patológico, tá? Por convulsão, por AVC, por TCE e por tumores de sistema nervoso central, tá? Bom, a gente já falou sobre escala de coma a gente já falou sobre avaliação pupilar. Agora eu vou falar para vocês sobre a escala de coma de Glasgow, tá? É que aqui na minha casa bate um vento muito forte, porque é rota do aeroporto. E quando passa avião, bate um vento super forte. Desculpa, eu tenho que às vezes levantar para fechar a porta que ela acaba abrindo. Bom, então em relação a escala de coma de Glasgow, tá? Então, o que se faz, vocês já viram isso em terapia intensiva, eu imagino, né? Como se faz, né? Se pontua sempre o melhor valor, né? Sempre dá a melhor nota, é aquelas 4 fases da avaliação do nível de consciência. Então, se pontua a abertura ocular, a melhor resposta motora e a melhor resposta verbal. E agora, a partir de um ano para cá, se soma as alterações pupilares também, tá? Então, se tiver com uma pupila arreativa, médio fixa, anisocórica, se tira os pontos e a escala vai caindo. A escala de coma de Glasgow, ela vai de 3 a 15. 15 é a melhor pontuação e 3 é a pior. 15 somos nós, acordados, saudáveis, e 3 é o paciente em morte encefálica, tá? Então, a gente vê abertura ocular espontânea, comando verbal, estímulo doloroso, ou nenhuma resposta à abertura ocular. A gente vê na resposta motora se ele obedece comando, se ele localiza o estímulo, se ele retira a dor, se ele tem aquela decorticação e descerebração, ou se também não tem nenhuma reação. E a resposta verbal, se ele é orientado, se ele tá meio fora da casinha, confuso, se ele fala palavras inapropriadas, de pouca compreensão, se ele só emite sons no torpor, principalmente só na letargia, no torpor, é só bum, ou se ele não emite nem sons. Então, o normal é 15 e o anormal é 3, tá? Lembrar que o paciente sedado, a escala de coma de Glasgow, veja, ela não tem nenhuma validade, porque o paciente sob efeito de sedação, sob efeito de algum anestésico, analgésico potente, a escala de coma de Glasgow vai ficar meio falsa, né? Então, sempre que a gente for aplicar a escala de coma de Glasgow, ou a gente aplica e põe um parênteses, porém paciente em sedação contínua, ou porém paciente sob efeito anestésico ainda, advindo do centro cirúrgico, né? Ou paciente, escala de coma de Glasgow, a gente não faz, por exemplo, né, eu dou aula de centro cirúrgico, a gente não faz na recuperação anestésica, óbvio, o paciente ainda está sob efeito anestésico, a não ser que já tenha passado o efeito anestésico e esse paciente precise ser acordado de uma forma diferente, ou ele AVCzou, ou ele tem um tumor do sistema nervoso central e que ele está em coma, tá?
No slide número 20, eu demonstro para vocês como é o estímulo doloroso, o reflexo-dor, a ausência de reflexos pupilares, como se demonstra a respiração nesses momentos em que o paciente está com os reflexos alterados, tá? Então é mais para curiosidade científica esse slide. E aí, existe aqueles reflexos que vão definir o sinal de gravidade do paciente, que vocês também devem ter aprendido em terapia intensiva. Tem aquele reflexo óculo-cefálico, que é o olho de boneca, né? Que você gira horizontalmente a cabeça do paciente para o lado, tá aqui na foto, e existe um desvio conjugado do olhar para o lado oposto. Então você vira a cabeça do paciente para lá, por exemplo, o meu olho foi para lá, mas do paciente com reflexo alterado, o olho volta para cá. É bem interessante de ver, mas infelizmente é um sinal gravíssimo de lesão cerebral profunda, tá? O slide 22 também é uma figura, tá? E na avaliação motora, a gente observa a força motora normal, pedindo para que o paciente fique com os membros estendidos por 2 minutos, certo? E se ele não manter os membros estendidos com simetria por 2 minutos, né? Ele começar a cair, é sinal que alguma coisa está errada, ele está parético. E se ele não segura, é sinal que ele está plégico, né? Então, estes são os conceitos. Paresia, não manter membros estendidos, simétricos, e plégico, paciente consciente não consegue levantar ou estender o membro para o teste, tá? Além disso, a sensibilidade é 0, tá? Existe também a pior postura, as piores posturas, né, além da plegia e parestesia, existe a postura de decorticação, lesão cerebral também grave, tá? Que é uma flexão de membros superiores e extensão de membros inferiores quando estimulados, e a postura de descerebração quando é uma hiperextensão dos 4 membros. A figura 25 eu demonstro para vocês a diferença da decorticação para a descerebração. O importante de vocês saberem isso é porque vocês, se trabalharem numa unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, até na clínica mesmo, quando o paciente tem alta traqueostomizado, gastrostomizado, ainda em coma vigil, ele apresenta essas posturas anormais. Então, não é só na UTI que a gente vê esse tipo de paciente, a gente vê na recuperação anestésica, a gente vê no pronto-socorro chegando, né, após um AVC grave, a gente vê na clínica, quando ele sai da terapia intensiva, a gente vê em todos os lugares, tá? A gente vê na rua um paciente convulsionando, evoluindo mal e decorticando, né? A gente vê um paciente no metrô AVCzando e fazendo essas posturas anormais. Então, a gente não vê isso só em paciente crítico, tá? Gravemente enfermo, tá? Aí tem a avaliação neurológica ainda, que dá pra gente observar padrão respiratório, né? O padrão respiratório do paciente neurológico grave denota um contexto bem diferente, uma respiração bem diferente que a Cheyne-Stokes, ou a hiperpneia neurogênica, que vem lá do bulbo, lá de trás, tá? Que é uma disfunção do tronco cerebral, e o paciente tem um aumento da frequência e da amplitude de respiração. Então, respira que nem um peixe, fora d'água. E na Cheyne-Stokes, ele hiperventila, ele fica assim, fica em apneia, período de apneia. Isso aparece muito nos casos de hipertensão intracraniana, tá? Edema cerebral, disfunção hemisférica por trauma, por AVC.
em doenças neurológicas bastante graves que eu vou passar para vocês ao longo aí das nossas aulas, tá? Mas que eu acredito que vocês já devam ter presenciado nas aulas de terapia intensiva, tá? Então, no slide 28 eu demonstro para vocês os tipos de respiração diferentes, tá? E aí eu falo um pouquinho sobre a temperatura, que é um marcador muito importante para avaliação neurológica e para o metabolismo cerebral, tá? Então, quanto mais hipertérmico o paciente tiver, mais grave ele vai ficar. O neurônio não gosta de temperaturas elevadas, tá? Então, a temperatura é um marcador extremamente importante. Paciente com doença neurológica não pode ter febre, só piora prognóstico, tá? E se essa febre não baixa, o estado é grave e a mortalidade, portanto, é alta, tá? Temperaturas abaixo de 32, também onde a termorregulação que acontece dentro do cérebro não existe, ou acima de 42, já são sinais de morte encefálica e alteração do metabolismo cerebral. Os pacientes ficam aperceptivos, arreativos, e ocorre isso principalmente em processos infecciosos, inflamatórios, traumas graves e hemorragia meníngea, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente se recuperando do AVC, eu estou cuidando de um paciente que está se recuperando de AVC, eu não posso deixar ele ficar com febre, porque o neurônio dele está se recuperando e o neurônio dele não reage bem a alta temperatura. Então eu tenho que medicá-lo, deixar ele normotérmico. O neurônio responde muito bem a temperaturas entre 36 e 36,5 graus, o normal, né? Até 37 graus, porque a temperatura central tem um alto metabolismo cerebral, então 36 axilar a gente entende 1 grau a mais na cabeça. Então 37 cerebral é aceitável para o neurônio, tá? Mais do que isso não. E o que consiste a vigilância neurológica? É observar nível de consciência, escala de sedação, exame neurológico, descartar sinais de droga, encefalopatia, sedação. Tem que ser uma avaliação muito precisa, tá? No slide 30, eu faço um exercício com vocês em relação à pontuação de um caso de escala de coma de Glasgow, onde vocês vão pontuar 2 pacientes, tá? E no slide 31 são orientações simples para como a gente deve registrar o nível de consciência de um paciente. Então, se ele está consciente, se ele está orientado, se ele está atento ao ambiente, se ele tem a força preservada, né? Se a pupila dele está isocórica, se os sinais vitais dele estão estáveis. Então, tudo isso são orientações gerais para se fazer para um paciente neurológico agudo ou crônico também. E existem as orientações para registro específico, que está no slide 31, que vocês vão ver que não foge nada do que eu falei agora, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um bom estudo. Essa aula é bastante importante, que vai ser cobrada de vocês, não só por mim, como professora, mas como profissional. E quando vocês estiverem atendendo seus pacientes em estado neurológico agudo ou crônico, tá bom? Então, boa noite, bom estudo. Eu estou à disposição para que vocês precisarem.